E a Rússia comemora hoje a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945, ou seja, 77 anos atrás. O feriado é um dos mais importantes do país. Nos mandatos do presidente Vladimir Putin, o desfile se tornou uma grande demonstração do poderio militar russo. E neste ano, com o país à frente de uma guerra contra a Ucrânia, a data é acompanhada com atenção pelo mundo todo. A gente vai conversar ao vivo com a nossa correspondente na Europa, Nathalie Reynoso, que tem todas as informações. Bom dia, Nathalie. Oi, Kovalik. Bom dia para você, bom dia a todos. As comemorações acabaram de começar. O presidente Vladimir Putin está fazendo o seu discurso agora. A expectativa é que ele possa fazer um grande anúncio hoje. A grande questão é o que ele vai dizer sobre o que chama de operação especial na Ucrânia. Cada palavra vai ser analisada, interpretada, para tentar entender quais serão os próximos passos dessa guerra. Algumas presenças já vistas hoje: o ministro do Exterior, Sergei Lavrov, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, o ex-presidente russo também, Dmitry Medvedev. O desfile acontece em 28 cidades russas, mas é principalmente ali na Praça Vermelha, em Moscou, na capital do país, que as atenções vão estar concentradas. O dia da vitória, como a data é chamada, deve ter menos armamento e menos tropas esse ano. Serão cerca de 10 mil soldados e 129 equipamentos militares. A exibição aérea deve contar com 77 aviões e helicópteros. Foram divulgadas informações de que desfiles também aconteceriam em cidades ucranianas, conquistadas pelas tropas russas, como Mariupol e Kherson. Mas essa possibilidade foi descartada por causa de ameaças à segurança. A Ucrânia lutou ao lado da Rússia como parte da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e ainda marca formalmente essa data, mas não vai fazer nenhum evento público hoje. Líderes do G7 se reuniram ontem e divulgaram um comunicado. Disseram que 77 anos depois da Segunda Guerra Mundial, Putin escolheu invadir a Ucrânia numa guerra não provocada que traz vergonha para a Rússia. Os 7 países mais desenvolvidos do mundo se comprometeram com a redução da dependência do petróleo russo. A decisão saiu na reunião por videoconferência, que contou com a participação também do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, fez uma visita surpresa a Kiev. Ao lado de Zelensky, ele anunciou o envio de mais armas e equipamentos militares aos ucranianos. Trudeau também esteve em Irpin, nos arredores da capital ucraniana. Outras sanções foram anunciadas pelos Estados Unidos contra 3 canais de TV da Rússia e executivos do Gazprom Bank, a instituição financeira ligada à exportação de gás russo. O governo britânico também anunciou novas sanções à Rússia e à Belarus. As medidas incluem tarifas de importação e proibições de exportação e vêm como uma tentativa de enfraquecer ainda mais a máquina de guerra de Putin. Enquanto isso, a Ucrânia sofre com mais bombardeios. Um deles aconteceu numa escola no leste do país. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou que 60 pessoas morreram. Vamos ver detalhes na reportagem da Cecília Malan. O domingo foi de demonstrações de apoio à Ucrânia. O cantor irlandês Bono, do U2, fez uma apresentação surpresa numa estação de metrô em Kiev e pediu paz. Além de cantar clássicos da banda, Bono se juntou ao vocalista de um dos maiores grupos ucranianos, Antetila, que trocou os palcos pelo uniforme para defender o país. Nesse Dia das Mães, a primeira-dama americana, Jill Biden, visitou crianças ucranianas na Eslováquia e perguntou para uma mãe: como você explica essa guerra para seus filhos? Não sei explicar, porque os russos dizem que vieram proteger pessoas, quando na verdade só matam, a professora respondeu. Depois, o comboio de Jill Biden surpreendeu ao cruzar a fronteira para se encontrar com a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska. As duas visitaram uma escola e a esposa de Volodymyr Zelensky agradeceu o que chamou de ato corajoso da americana. Do outro lado do país, uma escola foi destruída num ataque com bomba. Cerca de 90 pessoas se abrigavam no local. 30 foram resgatadas com vida, mas o governador local disse que acha pouco provável que mais gente tenha sobrevivido.
Em Mariupol, no sul, combatentes ucranianos falaram ao mundo de dentro da usina Azovstal, numa transmissão pela internet. Um deles disse: "Nos render não é uma opção. Vamos continuar lutando, até porque a Rússia não está interessada nas nossas vidas. Virar prisioneiro significa morrer." Mais cedo, o presidente ucraniano divulgou um vídeo para lembrar o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. O mal voltou à Ucrânia, ele disse, mas o nosso povo é descendente daqueles que derrotaram o nazismo. Então vamos vencer de novo. A paz vai voltar, ele previu. No Vaticano, o Papa Francisco chamou a guerra na Ucrânia de loucura e rezou pelo fim do sofrimento e das lágrimas dos ucranianos. A Ucrânia ainda resiste em grande parte por causa do apoio internacional. Essa ajuda vem principalmente do envio de tecnologias supermodernas que têm surpreendido as forças russas. O repórter Álvaro Pereira Júnior conta como os drones viraram peça central na guerra. Na guerra da Ucrânia, os drones militares são de 3 tipos principais. Primeiro, os drones de vigilância. Eles reconhecem o terreno e enviam imagens em tempo real para um centro de controle. Com base no que estão vendo, os comandantes decidem a ação. Se vão mandar a artilharia, por exemplo, ou então não fazer nada. Existem também os drones com armas, como o Bayraktar. Esses drones não só reconhecem o terreno, como disparam armas, com grande precisão, e mesmo à noite. O terceiro tipo são chamados drones suicidas. Assim como os aviões dos pilotos kamikazes da Segunda Guerra Mundial, eles próprios são as armas. Drones como o americano Switchblade, canivete em português, identificam o alvo, mergulham em direção a ele e explodem. Os Estados Unidos mandaram para a Ucrânia mais de 1.000 desses canivetes kamikazes que cabem numa mochila. Os drones são uma parte absolutamente fundamental de qualquer conflito convencional hoje em dia, ou seja, os drones já não são uma arma do futuro, são uma arma do presente. A vitória, que vive em sobressalto nos arredores da capital ucraniana, Kiev, segue a guerra por todas as telas. Que publica nas redes sociais e mostra na TV que é muita arma russa, é uma arma da época soviética. A ucraniana é mais moderna graças à ajuda de fora. Os Estados Unidos anunciaram que vão despachar para a Ucrânia um novo tipo de drone kamikaze, o Phoenix Ghost, Fantasma Fênix, uma arma super secreta da qual não existem imagens públicas. Queremos que a Ucrânia vença. A gente sempre ouviu falar na grandeza do exército russo, do exército soviético. O que está acontecendo na Ucrânia? Os russos ficaram para trás? Os russos têm uma deficiência clara de equipamentos modernos. Estão sendo pegos em desvantagem. Os ucranianos fazem ataques remotos até à noite, e não só nas frentes de combate, mas também na retaguarda russa. Esse modelo militar russo tradicional, que depende de estradas e padrões previsíveis, é muito vulnerável a ataques e à derrota. E se a Ucrânia explora a modernidade no ar, os russos inovam debaixo d'água. Imagens de satélite mostram no litoral da Crimeia instalações com cercados que abrigam golfinhos treinados para uso militar. Os animais vigiam a entrada da Baía de Sebastopol, uma área de discórdia. A Crimeia pertencia à Ucrânia desde 1954, mas foi anexada pela Rússia em 2014. Com os seus sonares super precisos, os golfinhos localizam mergulhadores que poderiam estar armando alguma sabotagem contra as forças russas. Mas os bichos não conseguem distinguir se o mergulhador é amigo ou inimigo. O que eles fazem, então, é prender um balão flutuante no mergulhador. Quando o suspeito começa a boiar, tropas russas se aproximam de barco para ver do que se trata. Se for inimigo, podem levar preso ou matar ali mesmo. Entre os golfinhos no mar e os drones no ar, uma tecnologia usada em terra e pouco conhecida do público também chama a atenção na guerra da Ucrânia:
as chamadas bombas termobáricas. Elas usam uma pressão extra para destruir alvos normalmente a céu aberto, mas também têm sido lançadas em espaços confinados, como fortificações e cavernas. As bombas termobáricas consomem o próprio oxigênio do ar, que é sugado no momento da explosão. Os russos vêm lançando essas armas na cidade de Mariupol, principalmente em torno da metalúrgica, onde se concentra a resistência. A tecnologia termobárica não chega a ser nova, existem até granadas termobáricas. A novidade é o jeito como essas armas estão sendo disparadas. 24, 30 foguetes praticamente de uma vez. Tanto russos quanto ucranianos estão usando. E é a primeira vez que armas termobáricas são lançadas em áreas urbanas e com alta concentração de civis. O discurso do presidente russo, Vladimir Putin, terminou agora há pouco e, como a gente pode ver nestas imagens ao vivo, começou o desfile militar. Agora, o mundo inteiro vai analisar esse discurso e a gente vai trazer já para você o que o Putin falou. Enquanto isso, a gente vê as imagens aí do desfile militar lá em Moscou para comemorar os 77 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A gente vê as imagens, são soldados desfilando agora, os canhões, essa imagem é gravada, né? Os canhões disparando tiros ali. Essas são as comemorações pelos 77 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro está de olho nisso e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para você, principalmente o que o presidente russo Vladimir Putin falou no discurso de abertura dessa cerimônia.